Então, como a gente já tem um conhecimento dos tipos, então agora a gente sabe como é que funciona esses data types aqui, tudo bem? Então, quando eu guardo uma variável do tipo int nessa posição do memória byte 0 e a memória byte 1, que é essa variável teste1, eu sei que esse número de 16 bits ele guarda de um número negativo de menos 32.000 a mais 32.000. Então, aqui no programa, o que acontece muito? Agora vamos para efetivar tudo isso que a gente conversou até agora. Então, muitas vezes as pessoas vão declarando números, e como não entende, como o TIA ele é bem aberto, ele não te dá as variáveis prontas. Muitos lugares você vê lá, já tem as memórias byte tudo pronto, M1, M2, M3 até, sei lá, M200, já está pronta lá. Depois você vai para as do tipo int, já tem a MW de 1, 2 até 200 já pronta. Então, quando é assim, não corre risco do cara errar. Mas no TIA Portal ele te dá liberdade. E aí você tem que saber os limites definidos para não acontecer igual aqui eu coloquei um erro, para a gente identificar e a gente ver como que isso afeta. Então, eu vou colocar aqui para simular. Vamos olhar como que eu deixei esse erro para vocês entenderem. Então, se a gente olhar o programa, o que acontece? A variável teste1, tudo bem, ela está dentro aqui dos 16. A variável teste2, ela é uma tipo dword, então a gente sabe que é 32 bits. Se a gente olhar agora no programa, você vai ver que na posição da memória byte 5, que são essas 8 casas decimais, a memória teste2 está invadindo 8 bits da memória teste3. Então, o que acontece nesse meio campo aqui? Quando a gente digitar um valor na dword aqui, né, teste2, ela automaticamente vai alterar o número da teste3. Por quê? Porque eles estão compartilhando. Então aqui vai usar esses números aqui e tanto inverso também. Se eu mexer na teste3, ele vai alterar a teste2. Então isso aqui acontece muito, gente. Eu já peguei vários programas onde a pessoa escreve, usa um booleano aqui no meio aqui de uma variável, e quando ele altera essa booleana, altera o número e aí vira um ciclo. E a pessoa fica sem entender por que está perdendo aquele número, por que o número está alterando. Então vamos lá. A gente viu que o teste1, ele aqui no caso ele está tranquilo, ele não está invadindo ninguém. Só que o teste3 está invadindo o teste2, certo? Então, se eu vier aqui na teste1, ele vai escrever na teste3 e a teste3 está compartilhando a memória byte 5 com a teste2. Então, quando eu alterar esse valor aqui, vamos colocar 1000, ele vai escrever na variável teste3 e automaticamente ele escreveu aqui na teste2. E a teste2 ele move para a teste3. Então a gente escreveu um número nessa variável, ela automaticamente moveu para essa variável teste3. E aí o que aconteceu? Que essa teste3 ela está compartilhando o número com a teste2 e a teste2 foi alterada. Como que nós resolvemos esse problema? Então eu venho aqui em show all tags. Tá vendo que aqui ela começa na 5? Então a gente sabe que a variável do tipo W ela é 2 bytes. Então ela gastaria a 5 e a 6. Nesse caso, e a MD ela é do 4 bytes. Então ela gastaria 2, 3, 4 e 5. Então vamos mudar essa variável aqui para o número 6, que aí ela gastaria 6 e 7. Então a gente vem aqui, né, de novo, compila o software e vamos descarregar. Quando a gente descarrega o software e você vem aqui no assignment list de novo, você vai ver que agora a teste1 está nos memória byte 0 e 1. Você vai ver que a teste2 ela é do tipo double word, ela está na 2, 3, 4 e 5. E você vai ver que a nova, agora que a gente alterou, a teste3 ela está na 6 e na 7. Muito cuidado, porque aqui ele não mostra todas. Então você vai ver que aqui entre a 7 e a 10 tem a 8 e a 9. Então depois vem a 10, então usa 10, 11, 12 e 13. Depois nós temos uma tipo L-word que eu coloquei, que vai usar da 100 até a 107. E depois aquela última variável lá que a gente tinha feito e não tinha compilado, que é a 8191. Lá no bit 7, beleza? Então vamos voltar lá no programa. Nesse caso agora, quando eu alterar aqui para 1200, você vai ver que embaixo não faz diferença nenhuma. E agora embaixo, quando eu alterar para, vamos por 5556.8, tudo bem? Ele alterou aqui, e não afetou em cima, tudo bem? Não afetou essa teste3. Então agora a gente viu como que uma variável invade a memória de outra. Agora vamos abordar essa linha 3, network 3. O que é isso para a gente demonstrar? Então eu tenho um número aqui, menos 1.34, e eu estou movendo ele para uma variável. Como? Você lembra que a gente chegou a comentar lá que não existe a variável de 64 bits
padrão no S7200, o que acontece? Na hora que você vem aqui e declara uma variável do tipo L real, que é 64 bits, você vai ver que a variável ela declara do tipo M. Tá? Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que as booleanas elas declaram assim, ó, M, a posição ponto onde que ela está. Então, quando você coloca aqui, ó, você escolhe o identificador, se é entrada, saída e memória. Eu dou o endereço e dou o bit number, que é o bit que eu quero usar daquele endereço. Lembra que a gente falou que os endereços são bytes? Então, aqui eu uso 100.7. O tipo int, que é do tipo Word, que usa 16 bits, ela tem o W na frente. Então, ó, memória, o W é de Word, 16 bits. E depois a gente tem a double word, então é o M, o D é de double, duas vezes. Aqui nós temos um número de 32 bits, então 16, 32, 16, 32. Quando a gente declara um número de 64 bits, no S7200 não existe um símbolo definido, então ele fala o seguinte, ele fala que é uma memória que começa na posição 100.0 e como é L real, ele sabe que usa 64 posições depois daquela indicação. E aí por que quando ele aparece aqui, ó, ele aparece P, hashtag M110, ele fala que aqui é um ponto, o ponto começa na memória 100.0. E aí, como a gente declarou datatype, que é o tipo dele, L real, então ele sabe que esse número tem 64 bits. Você lembra que a gente tinha falado que o sinal é guardado em uma posição, na última? Então, quando a gente tem um CLP, a gente tem que prestar muita atenção que ele lê ao contrário. O número, quando a gente viu lá, ele não guarda do primeiro bit para o último, ele sempre guarda ao contrário. Então ele vai lá no último bit, ó, no 107, e ele pega a posição 0 e usa até a posição 7. Depois ele volta para o 106, usa da 0 até 7. Então depois ele vem na 105, usa do 0 ao 7. O que acontece? Ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. Então o último bit dele, o número 63, né, porque é de 0 a 63, é o bit 100.7. Então, o 100.7 a gente viu que quando é uma variável que guarda de menos e mais, o último é o que ele usa para o sinal. E aqui a gente vai demonstrar. Então, quando a gente vê aqui, ó, negativo, ó, ele está habilitado, certo? Então, eu vou alterar esse número agora para positivo. Então, 1 ponto alguma coisa. E vou descarregar o programa. Você lembra que a gente viu agora que ele estava true aqui? Ele virou false. Vou até abrir aqui para mostrar. Ó. Lá no bit 63, ele me fala aqui, ó, se for 0 é positivo e se for 1 é negativo. O número positivo ele é 0, então o 0 é false, por isso que ele não linka com a variável. Já no anterior, que era negativo, ele era 1, então ele era true e aqui passava o sinal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você gosta. Então é isso. Valeu, galera!